Tudo bem, meus amigos que nos assistem, que nos ouvem? Estamos aqui em mais um programa especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, hoje trazendo uma especialista. Vou até comentar o currículo dela, porque realmente não é qualquer um que tem um currículo desse. Doutora em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, tem ampla experiência em Direito Empresarial, com especial enfoque nas áreas de societário, contratos, concorrencial, tecnologia, privacidade de dados, regulação, compliance, enfim, um completo currículo, né? Eu estou falando da doutora Ana Frazão Vieira de Mello, que está aqui conosco, gentilmente veio participar desse programa, para a gente dar um enfoque muito importante, né, de onde se aplica a LGPD em situações corriqueiras que já existem no mercado digital há muito tempo, né? E muitas das vezes as empresas, as pessoas não têm essa conscientização de que isso está acontecendo, né? Estou falando um pouquinho, doutora Ana, sobre os data brokers, né? Na verdade, os corretores de informação, né? Como é que funciona esse mercado? Isso é uma prática, ao meu ver, né? Nunca se olhou com um critério muito firme sobre isso, mas é um mercado que deve ser bilionário, imagino eu, né? E não só nesse mercado, mas ontem, aproveitando, né, esse fim de semana que se passou, vimos aí, na primeira página do jornal Estado de São Paulo, a seguinte manchete: falhas de segurança tornam o Brasil alvo fácil para hackers, né? Então, isso é uma outra situação que também envolve essas situações, né? Hackers furtando informações de empresas, né? Enfim, como foi o caso da própria informação de mais de 200 milhões de brasileiros que ocorreu na virada do ano de 2020 para 2021. Então, de imediato, vamos ouvir um pouquinho. Aí estamos aqui com a doutora Suzana Cruz também, que participará dessa mesa de debates, que vem participando, pela sua especialidade também, e muito forte na LGPD. Vamos, então, entrar um pouco nesse tema, doutora Ana. O que a senhora acha de tudo isso, né? Como é que isso pode impactar o mundo da LGPD, né? Ou vice-versa, né? Verdade. Bem, gostaria de começar cumprimentando o senhor, cumprimentando também a doutora Suzana. É um grande prazer estar aqui na FENACOM para falar de um assunto que eu acho tão fascinante e, de fato, como o Sérgio muito bem colocou, quer dizer, a economia hoje é movida a dados. Os negócios, em alguma medida, dependem cada vez mais de dados. É por meio dos dados, inclusive, que a gente está observando uma conexão funcional cada vez mais intensa, até mesmo entre os negócios do mundo real e os negócios do mundo digital. Então, na prática, quando a gente fala em proteção de dados, a gente está falando de um assunto transversal e que vai trazer impactos para todas as atividades econômicas em maior ou menor grau, o que, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque quando a gente imagina que vamos ter uma LGPD que vai se aplicar tanto a uma grande plataforma digital, como também aquele pequeno negócio do mundo real, que muitas vezes, claro, trata dados, mas de uma maneira muito mais restritiva, de uma maneira muito inferior à de vários outros agentes, a gente já percebe que vamos ter que encontrar aí alguns caminhos para adaptar essa legislação para as diferentes realidades. Mas a questão que o doutor Sérgio nos traz aqui, ele é muito interessante e que mostra a extensão do desafio que temos pela frente. A gente não tem conseguido atualmente nem mesmo assegurar aquela proteção básica que se espera em relação aos dados. E vamos lembrar que hoje temos uma LGPD, mas mesmo antes dessa LGPD, nós já tínhamos um Marco Civil da Internet, um Código Civil que protege os direitos da personalidade, nós já tínhamos também um Código de Defesa do Consumidor, que já dava, de alguma forma, uma proteção aos dados dos consumidores, ou seja, nós não estávamos propriamente num vácuo legislativo. E o que a gente percebe é que, independentemente disso, poucos esforços foram tomados para que a gente pudesse assegurar minimamente uma proteção a esses dados. E, de fato, o doutor Sérgio menciona o quanto o Brasil é vulnerável, e aqui vai um dado importante: isso não acontece apenas no meio empresarial.
acontece igualmente no governo. Grandes vazamentos recentes têm acontecido exatamente a partir de bases de dados governamentais, em situações nas quais as falhas de segurança são gravíssimas, ou seja, problemas que poderiam ser perfeitamente evitáveis, e a gente percebe que não apenas não há uma devida prevenção, como inclusive não há nem mesmo uma adequada reação após esse vazamento de dados. Então, para você ter uma ideia, doutor Sérgio, se não me falha a memória, o Gabinete de Segurança Institucional chegou a ter uma estatística do ano passado, que só as bases de dados do governo federal sofreram mais de 22 mil ataques de hackers. Então, aqui a gente tem também uma noção da grandeza desse tipo de problema e quanto a gente vai ter que avançar para isso, não é? Eu acho que como você bem colocou, doutor, é um grande desafio, né? A regulação de tudo isso, né? No meio às incertezas, às inseguranças que existem, o próprio governo bem colocado, né, das informações lá na base do governo, não tem proteção, ou muito ruins as proteções, são falhas, né, que só as pessoas físicas, imagine, né, na sua inocência, mexendo no seu celular, guardando as suas informações ali, ou as empresas, né, de médio e pequeno porte especial, que essas então também não têm muita consciência de como fazer para dar um tratamento especial, ainda mais agora, no trato com as informações. Eu queria abrir também a palavra da doutora Suzana aqui, que ela provavelmente tem alguma pergunta a lhe fazer aqui a respeito desse tema. Eu tenho várias, doutora. Esse Ótimo. esse assunto ele puxa um pouco para aquela teoria de que a gente devolve para o titular os direitos que são deles, né? A empresa por muito tempo acreditava que os dados pessoais eram delas, e agora existe todo um contexto para que o próprio titular tome para si essa responsabilidade e cuide dos seus dados pessoais. Mas eu queria dar uma apimentadinha na nossa conversa, porque isso tem muito relação com o capítulo do seu livro que eu gosto bastante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e suas repercussões no direito brasileiro, que fala da autodeterminação informativa, que foi, inclusive, escopo de um debate polêmico que aconteceu semana passada. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, do que é essa autodeterminação informativa à luz da LGPD hoje. Excelente pergunta, doutora Suzana. Fico feliz, então, que tenha lido o livro e tenha apreciado, mas, de fato, a autodeterminação informativa acaba sendo um dos grandes focos de proteção buscados por uma legislação que tem o objetivo de uma LGPD. E isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes, embora a gente associe proteção de dados à privacidade, a gente tem que entender que estamos falando, em primeiro lugar, de um conceito de privacidade que é muito diferente daquele conceito mais antigo, que estava vinculado à intimidade, e assume essa outra dimensão, que é a ideia, eu tenho controle sobre esses dados. Eles são da minha titularidade, não de titularidade do governo ou de agentes privados. Portanto, não apenas eu terei uma ingerência sobre como esses meus dados são coletados e utilizados, como eu poderei fiscalizar e ter uma série de direitos, inclusive relacionados à informação, à transparência e à prestação de contas. Inclusive, um dos direitos que está muito conectado com essa autodeterminação informativa é, por exemplo, o direito à portabilidade, ou seja, tantos dados são meus e tanto eu posso e devo ter ingerência direta sobre eles, que eu posso, inclusive, escolher, ao migrar, por exemplo, de um serviço para outro, que os meus dados me acompanhem, portanto, permaneçam comigo, o ativo é meu, não é um ativo, portanto, de outras pessoas. Então, é exatamente restaurar esse poder do titular de dados um dos grandes objetivos da LGPD. E a gente percebe, o seu assunto, ele se comunica de uma maneira muito interessante com a primeira pergunta do Dr. Sérgio, porque a gente percebe que segurança é pressuposto disso tudo, porque de nada adianta eu ter uma base de dados que, eventualmente, até foi legitimamente constituída, com o consentimento, eventualmente, do titular de dados, ou com o amparo em alguma outra base legal, se essa base ela não está segura,
se a qualquer momento um hacker facilmente pode ingressar naquela base e pode indisponibilizar aqueles dados. A gente viu situações de empresas que ficaram sem poder funcionar, tribunais como o Superior Tribunal de Justiça, não é, que é esse sequestro de dados, né, os ransomwares, ou seja, o hacker ele indisponibiliza os dados e inclusive requer um resgate. Né? Vejam que isso é o oposto dessa autodeterminação informativa mencionada pela doutora Suzana. Mais do que isso, né, a gente tem visto também uma série de vulnerabilidades em vários outros aspectos relacionados à segurança desses dados. Então, a gente percebe que o caminho é longo, e eu acho que um ponto muito importante da questão que a Suzana nos traz, ela chegou a dizer assim, agora o cidadão começa a ter que cuidar dos seus próprios dados. Esse é um ponto muito interessante, porque, como tudo na vida, essa autodeterminação informativa, ela requer também responsabilidade. Então, as pessoas precisam desenvolver uma espécie de cidadania digital para que entendam a importância dos dados, as repercussões que uma série de tratamento de dados podem trazer nas suas vidas e possam exercer conscientemente essas opções. Então, a gente sempre parte da premissa de que uma lei tão vasta, que vai trazer tantas transformações na sociedade como a LGPD, ela não vai ser eficaz, inclusive para efeitos de assegurar essa autodeterminação informativa, apenas com base naquele modelo de comando e controle, ou seja, o Estado fiscalizando, a ANPD aplicando multas. Os agentes econômicos terão que se adaptar por meio dos seus compliances, e os cidadãos também terão que se adaptar, conhecendo seus direitos, desenvolvendo uma espécie de cidadania digital e passando também a exigir o cumprimento desses seus direitos no dia a dia. Então, essa autonomia informativa, ela é um dos grandes eixos da LGPD, mas aqui vai um lado interessante. Ela tem também os seus ônus, ela envolve essa conscientização, essa responsabilidade por parte de todos nós, porque se não assumirmos essa responsabilidade, dificilmente essa proteção acontecerá. Fez uma reflexão importante aqui, né? A gente tem que pensar o seguinte, primeiro que telefone celular e a inteligência do smartphone não é uma coisa que começou agora, já tem anos, certo? Já é uma coisa bem mais antiga até do que a legislação brasileira, que é de 2018, é bem anterior a isso, né? E o brasileiro também tem aquele costume de fazer as coisas sem ler, né? Então, em geral, né, todos os produtos que vêm na internet e tal, ou no próprio telefone, tem uma letrinha que é minúscula, ninguém enxerga, né? O cara que tem uma visão maravilhosa, dificilmente ele consegue ler, está escrito ali, e no final ele vai direto, mas ele não lê, vai até o fundo, então aceite. Ele aceita e vai em frente. Quer dizer, isso é um conceito que não é de hoje. Então, ele tem autorizado a utilização de muitas das suas informações já há muito tempo, não é de hoje, né? Agora, evidentemente, com essa conscientização, que quer se impor ao cidadão, quer se impor às empresas, aos negócios, né? Essa autodeterminação informativa. Agora, muda bastante esse questionamento, porque a gente percebe até nos próprios sistemas que estão sendo atualizados, para tudo que você vai fazer, ele dá uma travadinha e te faz uma pergunta específica, né? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? A gente faz isso aqui, a gente faz aquilo. Enfim, só que a pessoa precisa entender, precisa ler, ou concordar ou não concordar, tá certo? Para poder seguir em frente, né? Porque agora as coisas estão valendo para valer, né? Na verdade, é essa a questão, né? Então, eu não sei se é tão simples assim, até pela própria dinâmica, né, assim, do brasileiro, né, em geral, né, de fazer as coisas de forma muito automática, né? Isso, infelizmente, é uma coisa ruim e que vai contra essa determinação, a tal da responsabilidade, a cidadania, como bem a doutora disse, né? Agora, cibernética, vamos colocar assim, que é uma realidade que ele tem que se inserir. Se ele não tiver essa questão, essa visão, ele vai ter, sim, muitos problemas, né? Então, dentro desse foco, gostaria que a doutora também comentasse, porque isso é uma coisa de conscientização. E digo mais, eu acho que todos esses projetos, né, na verdade, deveriam ser projetos de governo. O governo devia fazer uma campanha de disseminação profunda do tema, né? Assim como teve várias situações já no Brasil, que a gente correu, especialmente nós somos muito ligados à área tributária, fizemos N pedidos para o governo para desenvolver
programas de conscientização do e-social, dos SPEDs, leis lá do início, leis lá de trás, enfim, coisas desse tipo, nota fiscal eletrônica, enfim. Mas o governo, infelizmente, ele não se sensibiliza com esse tipo de campanha e propaganda. É uma pena, mas deveria. O que a senhora acha disso também, nesse contexto como... São ótimas questões, doutor Sérgio. Eu vou começar pelo final, essa questão do governo, né? Exatamente porque a gente espera hoje que os agentes privados, eles se adaptem, ou seja, o cidadão, como eu acabei de dizer, tente entender os seus direitos para exercê-los. Os agentes privados também tentando entender a lei, reconhecer os seus valores e adaptar os seus modelos de negócios. Portanto, desenvolver os seus sistemas de compliance. Mas a gente sabe que esses sistemas de compliance, eles não funcionam no vácuo. O Estado, em primeiro lugar, precisa mostrar, como o senhor disse, precisa divulgar a importância dessa lei, precisa explicar quais são os valores, precisa deixar claro para os agentes econômicos porque eles precisam cumprir aquilo, porque a ideia do compliance é um pouco essa, né? Ou seja, eu vou cumprir uma lei não só porque eu estou com temor da sanção, mas porque eu reconheço o valor que está traduzido naquelas normas. Então, o Estado precisa conscientizar as pessoas, explicar a importância dos valores, dizer o como, porque eu, como empresário, eu posso querer adaptar todo o meu modelo de negócios diante da LGPD, mas eu terei uma série de desafios. O que é uma tecnologia segura para proteção de dados? Então, eu preciso do Estado via NPD para me explicar. Olha, as tecnologias que a gente entende que são seguras são essas, essas e essas. Então, o Estado tem que facilitar esse caminho, porque se não houver essa facilitação, como o senhor muito bem colocou, a tendência é que os agentes, mesmo quando queiram cumprir, eles não consigam fazê-lo, porque eles não vão fazer investimentos altos sem ter parâmetros mínimos sobre a segurança desses investimentos. Então, esse é um primeiro problema. E em relação ao consentimento, o senhor lembra muito bem, há muito tempo que, de fato, essa coleta de dados existe, e às vezes até com base num consentimento. Mas que consentimento é esse? Em muitos casos, as próprias políticas de proteção de dados, elas são feitas de maneira obscura, uma linguagem extremamente difícil de ser entendida, complicada, ou seja, mesmo quando o usuário quer entender e tem tempo para entender, ele não consegue. O Google, por exemplo, foi multado pela autoridade de dados francesa exatamente por isso, por dizer, olha, Google, sua política é ininteligível, ela é compartimentada, o cidadão não consegue ter de uma maneira clara o acesso ao que realmente importa. Essa é uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade, no ambiente digital, nós temos, muitas vezes, agentes que são dominantes, ou seja, eles nos submetem a cláusulas que é como se diz, take it or leave it, né? Ou você aceita, ou você não terá o serviço. Então, quer dizer, o cidadão também não tem aquela opção de dizer, olha, eu não concordo com a sua política de privacidade, eu vou me dirigir a um concorrente, porque simplesmente não há esse concorrente. Então, tudo isso vem limitando muito a própria utilização do consentimento como uma base legal para tratamento de dados. Tanto que o senhor deve saber, né, o senhor que lida com essa parte empresarial a todo momento, há vários agentes econômicos que já estão entendendo que o consentimento hoje não é uma base legal tão confiável, até porque a LGPD, ela pressupõe que esse consentimento seja informado. O consumidor precisa saber exatamente o que vai ser feito com esses dados. Mas, em muitos casos, esses dados são trabalhados por sistemas de inteligência artificial que também ninguém sabe como funcionam. E poderão ter implicações sobre a igualdade, porque poderão dar margem a uma série de discriminações, manter preconceitos raciais, de gênero e tantos outros aspectos. Até questões de cidadania hoje estão envolvidas, né? Temos visto a utilização de dados para manipular eleitores, fraudar resultados de eleições. Então, na verdade, o que existe hoje é uma grande assimetria informacional. Então, a grande questão é, nós temos hoje como consentir na utilização dos nossos dados quando não há nenhuma transparência sobre o que é feito em relação a eles, quando, na verdade, hoje temos inúmeros sistemas de inteligência artificial que utilizam esses dados de diversas formas, em relação às quais, às vezes, os próprios agentes não têm controle. Então, vejam, me parece que aqui a gente tem um problema anterior, ou seja, nós não vamos ter como exercer essa autodeterminação informativa, nós não teremos como exercer conscientemente
esse consentimento se a gente não entender minimamente o que é feito com os nossos dados. Então, algum grau de transparência, de prestação de contas, terá que haver. Enquanto prevalecer essa opacidade algorítmica, como a gente diz, né, a gente não sabe, a assimetria informacional para o usuário é tão grande que isso realmente acaba inviabilizando esse consentimento qualificado a que se refere a LGPD. Né? Então, e só um último ponto, o senhor falou algo que é muito interessante, ao mencionar celulares e aparelhos. Aqui também a tecnologia vai ter que ser utilizada a nosso favor. É um pouco aquela ideia de privacy by design, privacy by default, ou seja, exatamente porque o consentimento é muito complicado, a gente tem que começar a pensar em usar a tecnologia para sempre oferecer para o consumidor aquela opção que resguarde os direitos dele da melhor maneira possível. Ao contrário do que acontece hoje, em que muitas vezes a tecnologia é programada exatamente para coletar os nossos dados, para distribuir os nossos dados. Então, talvez a gente tenha que trabalhar todas digamos assim, os pilares dessa equação e tenha que pensar com muito cuidado em como vamos utilizar a tecnologia para proteger os nossos dados e não para, na verdade, ampliar a utilização indevida deles, né? Situação difícil, né? É muito tão difícil. Simples, é delicada. É aquela história do será que a lei vai pegar, será que a lei não vai pegar? É meio que isso também, porque você fica numa estrada sem saída para que lado você vai correr, né? E por isso que eu acho que o papel do governo na divulgação, para que a sociedade, de fato, tenha conhecimento e tenha consciência do que é isso, do que é um LGPD, do que é dado pessoal, consensível, não sensível, enfim. Ele tem que trazer isso numa linguagem popular, uma linguagem simples, simplista, para que todos tenham o direito de entender o que está acontecendo com os seus dados, né? Eu vou passar agora a pergunta à doutora Suzana, mais uma que ela está aqui aflita para lhe fazer bastante pergunta. Vamos lá, doutora Suzana. Eu estava aflita para falar sobre a inteligência artificial. Esse assunto é maravilhoso. Adoro falar e me respondeu grande parte da minha pergunta, porque a gente sabe que a inteligência artificial e todas as técnicas que a gente vê hoje no mercado de machine learning, elas representam um progresso importante na vida das empresas, né? Com diagnósticos mais céleres, processos mais céleres, mas ela também traz diversos riscos, né? A doutora falou aqui bastante, mas muitas empresas precisam aplicar essas técnicas justamente em razão da celeridade dos seus processos e da efetividade dos seus produtos e serviços. Então, quais os cuidados que é necessário ter para continuar utilizando essas técnicas? E aqui eu vou emendar em outro assunto, que é também em relação aos programas de compliance. Qual o fator, qual que é o papel que eles assumem agora na tutela da proteção desses dados? Nossa, excelente pergunta também, Suzana. Essa daria um programa só para ela, né? Bom, o que a gente tem que verificar, ao meu ver, é o seguinte, principalmente quando estamos falando de machine learning, nós estamos diante de uma situação nova, porque a própria máquina ela vai reaprendendo com a sua utilização. É só lembrar do caso Tay, né, da robô da Microsoft, que em 16 horas interagindo com os seres humanos, se tornou misógina, preconceituosa e etc., porque é óbvio que ela não foi programada para aquilo. Mas, a partir do momento que ela foi submetida a uma quantidade muito intensa daqueles conteúdos, ela entendeu que o anormal seria o padrão. E, na verdade, ela se ajustou para replicar aquele tipo de informação que ela estava recebendo. Então, é fundamental que a gente saiba que a inteligência artificial hoje é uma ferramenta importantíssima, ela pode nos ajudar em inúmeras questões, mas ela envolve também muitos riscos, e é por isso que há necessidade de um grande cuidado, tanto na programação inicial, na alimentação dos dados, porque a gente sabe que essa programação também irá se modificar, e no monitoramento. Nenhum sistema de inteligência artificial pode ser deixado solto. Mais do que isso, a gente também tem que pensar que nem todos os riscos podem e devem ser assumidos. Então, hoje, por exemplo, se discute muito a questão do reconhecimento facial, havendo muitos que entendem que os riscos são tão grandes que é melhor a gente abrir mão dessa tecnologia,
até que tenhamos um pouco mais de segurança para avançar em alguns desses passos, do que simplesmente continuarmos utilizando essa tecnologia, que, claro, pode ajudar em uma série de aspectos do ponto de vista de segurança e tantas outras coisas, mas também pode trazer efeitos extremamente nefastos. E aqui, algo que eu acho que a gente precisa ter no nosso radar. Como tudo na vida, a tecnologia, ela tanto pode ser utilizada para o bem como para o mal. Porém, a partir do momento que a gente coleta dados, a gente já cria um risco por si só. Vejam o que está acontecendo em alguns países que começaram a se utilizar de dispositivos de contact tracing, né, aqueles dispositivos para evitar a disseminação do vírus. Olha que coisa maravilhosa, por geolocalização ou informações de Bluetooth dos celulares, a gente consegue analisar quem interage com quem. E vejam, do ponto de vista do controle da pandemia, isso é maravilhoso. Mas quem garante que aqueles dados serão restritos apenas a essa finalidade? Veja um problema que está acontecendo já em Singapura e em alguns países que começaram a coletar esses dados para o controle da pandemia e que já começam agora a utilizar esses dados para outras finalidades, que podem levar... É o grande problema do desvio da finalidade, né? Exatamente, Suzana. Como que a gente vai assegurar esse princípio da finalidade? E veja, a partir do momento que os dados são coletados, a gente já tem um problema em si mesmo. Por quê? Como é que a gente vai assegurar que a finalidade que motivou aqueles dados seja mantida e que não haja esse desvio de finalidade que você falou? Segundo lugar, como é que a gente vai garantir segurança? Porque quanto mais dados eu estou recolhendo, mais eu estou expondo esses cidadãos. Vejam o que aconteceu recentemente agora com esse mega vazamento de dados, ou seja, atingiu todos os brasileiros. O Ministério da Saúde foi objeto de ataques que revelaram dados, fichas funcionais, onde o então ministro Pazuello foi internado, o médico que deu alta para ele. Então, quer dizer, vejam, é claro que essa base de dados, em princípio, poderia ser legítima do ponto de vista do acompanhamento, né, da evolução da pandemia, da resposta do governo brasileiro, mas a partir do momento em que a gente adquire esses dados e não atribui a eles nenhuma segurança, e ao vazamento, é o que a gente fala, uma vez vazado, não tem como ser desvazado. Então, os riscos são muito grandes. Então, tanto no que diz respeito à coleta de dados, como no que diz respeito a esses sistemas de inteligência artificial, a gente precisa ter um certo cuidado. Não dá para achar que porque a inovação é bom, não dá para achar porque a inovação a gente pode e deve correr todos os riscos, porque não é assim que funciona. Se a gente não tomar os devidos cuidados agora, e olha que a gente já está demorando muito, a gente pode realmente acabar construindo um modelo de sociedade, de economia e de política que simplesmente seja incompatível com a proteção de dados, né? Porque, veja, o que acontece hoje com esses dados de todos os brasileiros que foram vazados? Uma vez na internet, para sempre na internet. Ou seja, hoje nós não temos nem condições de saber os efeitos disso, mas a gente sabe que provavelmente acompanharão as nossas vidas, não é? Então, eu acho que essa mesma advertência precisa ser feita em relação à questão da inteligência artificial. Estamos correndo muitos riscos, às vezes, sem as devidas reflexões, e às vezes num ambiente de total opacidade, ou seja, é quase que a gente entrega para Deus. Em alguns casos, como no caso TEI, né, do robô, aquilo foi perceptível facilmente, não havia um problema maior, a Microsoft simplesmente abortou aquele tipo de projeto. Mas hoje a gente já tem visto uma série de pessoas que sofrem as consequências desses sistemas de inteligência artificial, que muitas vezes estão tendo que ir recorrer ao judiciário para lutar pelos seus direitos, e algumas delas, às vezes, nem sabem por que foram julgadas de uma maneira X ou Y, né? Porque tiveram acesso a um direito e outras pessoas não tiveram. Quer dizer, o ambiente que diz respeito a todos nós é de extrema opacidade. Quando qualquer um de nós hoje faz uma compra na internet, a gente não sabe se o agente não está nos discriminando, ou seja, ele cobra um preço meu acima ou inferior ao da Suzana ou ao do Sérgio, porque ele nos conhece o suficientemente para saber aquilo que ele vai poder fazer. Então, veja, são muitas questões que se colocam aí, Suzana, e eu realmente me preocupo consideravelmente com muitas delas. Com razão, né, doutora? Na verdade, isso é uma questão extremamente complexa, né? E Exato. hoje,
a gente percebe todas as inovações que estão acontecendo. Eu também gosto muito de tecnologia, conheço bastante esse tema, essa área. A gente percebe que a maioria hoje dos produtos que estão sendo efetuados, processados, todos vêm com o machine learning dele acoplado para poder agilizar, como bem disse a Suzana, processos, né? Processos em determinadas funções, em determinadas áreas, para facilitar a vida até enfim, das operadoras desses produtos, desses processos, das empresas de serviço que prestam determinados serviços, enfim, né? E é bem dentro dessa lógica que a doutora está dizendo, né? Como, quer dizer, é uma coisa dificílima hoje de analisar, como pensar em travar isso. Como é que eu posso conseguir travar os meus dados se eu quero participar de forma mais ampla, vamos dizer, no mercado de compras digitais, por exemplo, né? Exato. E eu não tenho o que fazer. Eu saio fora disso aí, né? Vou lá voltar à minha vida normal, né? Vou num shopping comprar, vou numa loja de rua, vou no mercado, quer dizer, e não fico em casa, quer dizer, não fico no computador comprando tudo, porque dentro dessa lógica, os meus dados estão correndo, de fato. Por mais que tente se proteger, cria-se algumas amarrações e tudo mais, mas os dados ali estão, né? Não pode. Isso na verdade, ele te identifica de alguma maneira para poder dizer tudo bem, essa pessoa pode comprar aqui da gente, né? Ou não, ou veta aquela aquisição, por exemplo. Então, dentro de toda essa lógica, qual seria o melhor caminho, né? Essa é uma pergunta que não sei se a gente sabe responder, mas qual seria o caminho melhor, mais coerente a se tomar, né? Tanto as pessoas que nos ouvem, como as empresas que também estão aqui, representadas pelos seus patrões, pelos seus colaboradores. O que fazer, né, em determinadas situações? Como conduzir esses processos, né? Essa é uma questão a se pensar, né, doutora? É uma questão a ser pensado, Sérgio, não é uma questão fácil. Eu acho que a LGPD é um excelente início de conversa, mas certamente ela não vai resolver sozinha, ainda mais se a gente achar que ela será efetiva simplesmente porque teremos uma autoridade nacional que vai monitorar o país inteiro, que vai aplicar sanções, né? Então, realmente, isso envolve uma mobilização por parte de empresas, a reestruturação dos seus programas de compliance, por parte dos cidadãos, e é importante também a gente lembrar que essa governança de dados, ela é a primeira etapa de um processo que pode ser mais abrangente. Isso pode envolver outros tipos de regulação. A Europa, recentemente, a Comissão Europeia propôs ao Parlamento Europeu uma proposta de regulação do uso da inteligência artificial, ou seja, é algo que não diz respeito apenas à proteção de dados, mas também tem muitas áreas de sobreposição. Certamente vai ser um excelente complemento. Acho que temos que pensar também em direito antitruste, em concorrência, até para que, quem sabe, no futuro, possamos ter um cenário em que as empresas elas rivalizem entre si, também a partir da privacidade, dizer, olha, consumidor, eu estou te oferecendo não apenas um produto que é melhor ou mais barato, mas eu também protejo a sua privacidade. Esse seria um cenário, digamos, ideal. Mas vejam, qualquer que seja, ao meu ver, doutor Sérgio, ele é um cenário trabalhoso, porque ele vai envolver uma espécie de um pacote de soluções regulatórias, um esforço muito grande da sociedade, do cidadão, do setor empresarial, para implementar todas essas transformações, e principalmente um esforço muito grande do governo e da ANPD. Enquanto o governo trata os próprios dados que ele controla com esse grau de displicência e responsabilidade, a sinalização que ele passa para o mercado e para os cidadãos é a pior possível, né? Então, estamos todos meio que, né, perdidos, sem saber o que fazer, sem ter nenhum incentivo, sem ter as devidas sinalizações. Vamos torcer agora para que a ANPD possa regulamentar a lei e começar a alterar esse processo, passando a dar as sinalizações adequadas, porque até agora está um pouco difícil, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. A GDPR lá na Europa, que tratamento elas têm dado a esses corretores de informações? Como é que eles estão enxergando isso? Existe alguma regulamentação sobre esse trabalho de forma mais efetiva lá?
ou não? Na prática, doutor Sérgio, eles são equiparados a qualquer tipo de controlador, né? Ou seja, eles têm também uma definição de tratamento de dados extremamente ampla, e agora, talvez eles até vejam esse tipo de negócio, eu não tenho informações tão específicas, com um pouco mais de cuidado, porque, por exemplo, o GDPR, ele tem uma preocupação maior em fazer uma espécie de modulação da aplicação das suas normas de acordo com algumas características das empresas. Então, isso não está claro no texto dele, mas está nos considerando que algum cuidado com a pequena e média empresa tem que acontecer. Então, isso faz parte, digamos, de um princípio de proporcionalidade, digamos assim, que se procura adotar na proteção dos dados. Mas, em relação a esses corretores, aí não tem nem desculpa, porque, assim, esse é o negócio deles, né? Então, ali o tratamento de dados não é uma questão acessória ao que a gente chama de core business, é o negócio deles. Então, exatamente por ser o core business, é o tipo de negócio que vai exigir um nível de controle muito maior do que o de outros negócios, sem contar que normalmente eles lidam com dados sensíveis, e aí a gente coloca na discussão a importância de relatórios de impacto de dados e uma série de outras questões para esses agentes que lidam, na verdade, com esses dados. Então, o que eu poderia antecipar, ainda que não saiba exatamente se tem alguma discussão específica lá na Europa a esse respeito, é que esse tipo de negócio, de uma forma geral, assim, no mundo, é visto com um cuidado ainda mais especial, porque aqui não tem desculpa, né? Se é o core business, você vai ter que realmente estruturar o seu negócio em função dessa proteção de dados. Doutora Suzana, você tem mais alguma pergunta, doutora Ana? Não, eu estou aqui pensando que eu levaria essa conversa aqui o resto do dia. Não é bom, realmente é Muito muito bom. bom, É um papo gostei muito gostoso. bastante. Que Mas, bom, Suzana. infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, né? É assim, eu sei que a turminha que está nos assistindo falou, pô, que pena, mas quando a conversa é boa, é gostosa, passa rápido, gente, é assim que funciona. Mas a gente Verdade. vai chamar em outros momentos também a doutora Ana Frazão para poder trazer outras Vai visões ser a um respeito prazer. do sistema bem gostoso. Então, doutora Ana, por favor, as suas últimas considerações, então, para a gente poder encerrar o programa. Olha, Sérgio, eu só tenho a agradecer a oportunidade, um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que esse é um assunto fascinante. O Harari, que é aquele historiador e filósofo, ele diz que governança de dados hoje não é que seja um assunto importante, é o assunto mais importante da nossa época. Então, não é exagero, não é uma versão apocalíptica. A gente aqui realmente chegar à conclusão de que muito do nosso futuro depende de decisões que nós estamos tomando hoje a respeito desses dados. Então, eu acho que vale muito a pena que todos aqueles que estejam nos assistindo possam se inteirar um pouco sobre isso, até porque não é chato, é muito divertido. Há filmes sensacionais que podem ajudar, privacidade hackeada, dilema das redes, né, o recente Coded Bias. Eu desafio qualquer um que tiver assistido qualquer desses filmes que não acha o assunto interessante, pode, ao meu ver, ser um primeiro contato muito interessante que abra a cabeça, abra a reflexão, e hoje também tem muita coisa sobre esse assunto. Então, é um prazer estar aqui. Claro, contem comigo. Se precisarem, a gente marca aí outras oportunidades para falar de outros assuntos. Ok, doutora Suzana, suas considerações para encerrar? É isso, presidente. Queria agradecer mais uma vez por essa série. Esse episódio foi muito interessante. Dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, não esqueça de curtir e comentar. É muito importante o seu comentário para que a gente possa trazer sempre novos assuntos aqui na série LGPD. Obrigada. Então, meus amigos, você vê, infelizmente acabou. Nossa, uma delícia, como bem comentou a doutora Suzana. A doutora Ana Frazão tem muito conteúdo para trazer para a gente poder ficar curtindo aqui alguns dias diretos, sem parar. Mas a gente vai convidá-la em outras oportunidades, sim, para poder trazer assuntos ligados a esse tema, que são um tema muito importante, como bem falou a doutora Ana, e tem uma repercussão muito forte na sociedade como um todo, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É uma preocupação mundial essa, a da questão dos dados, né? Os dados em geral, como a gente vai conduzir isso nesse mundo digitalizado. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde aos senhores e até a próxima semana.